Fala pessoal, e o Flamengo hoje que enfrenta o São Paulo, né? O Flamengo que vai jogar em casa, o Flamengo que tem algumas mudanças e novidades no Flamengo. Ficou interessado e quer saber mais a desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. E o assunto agora é um jogo que eu imagino com muitos gols. Campeonato Brasileiro, Estádio Mário Filho, Maracanã, Flamengo e São Paulo. Inclusive, teremos saído do muro hoje. Maraca lotado, a magnética ali pressionando. Então você já sabe o resultado. Que é Jorge Ben? Nico de la Cruz, falando sobre o grande jogo Flamengo e São Paulo. Vamos lá. Todos los juegos son difíciles, más en un clásico, entonces la gente ya a partir de hoy ya está enfocado en eso, entonces hay que prepararse de la misma manera, intentar de recuperar la mayor cantidad de energía porque los juegos consumen mucha energía, pero más la gente sabe ganar clásicos y es lo que va a salir a buscar. Tá aí, Nico de la Cruz com imagens do Flamengo se preparando para o jogo. Breiler Pires, um Flamengo que dificilmente sofre gols. Um Flamengo que ganhou com dificuldades do Atlético Goianiense contra um São Paulo em profunda crise. É um exagero? Ou em crise, só em crise? Então, se a gente fizer um parâmetro pelo momento, um recorte maior dos times na temporada, o Flamengo seria amplamente favorito. Mas o Flamengo... Seria ou é? Seria, porque eu coloco essa ressalva muito pelos últimos jogos do Flamengo. Os últimos jogos do Flamengo deixaram uma preocupação. Tudo bem que ainda é um time que sofre poucos gols, que no Campeonato Carioca só sofreu um e ainda assim não com o time principal, mas tem sofrido mais nos últimos jogos. Se a gente pegar o jogo contra o Milionários pela Libertadores, contra o Palestino, foram jogos em que o Flamengo teve a vantagem no placar, em que o Flamengo, contra o Milionários, teve também um jogador a mais e não conseguiu não só segurar, mas como tomou muito sufoco. E aí, incluindo o jogo contra o Atlético Goianiense, em que novamente o Flamengo, com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, sofre. E nesses 3 jogos, Milionários, Palestino e Atlético Goianiense, o Flamengo sofreu 10 finalizações ou mais. Concedeu espaço para o rival chegar e ameaçar. Então, por tudo isso, é um time defensivamente mais instável e, ao mesmo tempo, com uma... Desculpa, Palestino, Atlético Goianiense e... Milionários. Milionários? Quantos gols sofreu o Flamengo nesses 3 jogos? Sofreu um gol contra o Milionários, um empate. Contra o Atlético Goianiense. E contra o Atlético Goianiense, em que venceu o jogo, mas correu muitos riscos até quando tinha um jogador a mais. O Atlético Goianiense, se tivesse apertado ou o Chay não tivesse marcado o gol de pênalti, poderia ter colocado o Flamengo em apuros em desvantagem numérica. Então, para mim, o que fica de alerta é a maneira como o Flamengo, a atitude do Flamengo, quando tem a vantagem no placar. E isso aconteceu nesses últimos 3 jogos. Flamengo em vantagem contra o Milionários, Flamengo em vantagem contra o Palestino, Flamengo em vantagem contra o Atlético Goianiense, uma postura de administrar o resultado, de tentar levar, segurar o placar. E isso, para o torcedor do Flamengo, ainda mais o Flamengo dos últimos anos, é algo que difícil de engolir. O torcedor o Tite, com essa postura, corre o risco de, aos poucos, o torcedor começar a criar uma certa antipatia, um ranço. Então já precisa aproveitar esse jogo contra o São Paulo para tentar ser impositivo, como o Tite diz, não só equilibrado, mas impositivo os 90 minutos, independentemente se tiver ou não vantagem no placar. Se fez ter a ambição de fazer mais de ter mais conforto no placar e não sentar em resultado. É normal, algumas equipes, até pelo desgaste físico, que tentem dosar no segundo tempo, tentem ali, de certa forma, fazer um jogo um pouco mais cadenciado, mas não pode dosar a ponto de sofrer o tempo inteiro, ou de sofrer contra times que têm desvantagem numérica. E isso aconteceu com o Flamengo. Então, por esse porém, eu vejo que o São Paulo tem condição de aproveitar esse momento de instabilidade do Flamengo e tentar sair com uma vitória no Maracanã. Claro, o senhor tem que estar ciente que esse discurso que o senhor acaba de colocar aqui, com toda a sua coerência,
ele vai ter que bater com o seu palpite. Ah, é? Tem isso? É, porque falou... Ele vai passar a cobrar coerência agora? Eu não E sabia. aí é difícil. Eu não sabia que precisava Eu ter preciso coisa. não tá no meu contrato isso. Pelo discurso do Breiler, o São Paulo vai ganhar o jogo. Calma. Quero ver se ele vai falar isso no palpite dele. Eu até entendo quando o Breler estava falando, eu até entendo, e é natural, a vida do Flamengo vai ser mais difícil do que no Campeonato Carioca, gente. O grande mérito no Mas o Campeonato... São Paulo tá jogando bola também? Então, é aí é que tá. Ué. Eu não vejo o São Paulo hoje um time em condição de jogar, de acuar o Flamengo, de colocar o Flamengo nas cordas. De acuar, não, mas de ser competitivo. Mas o São Paulo hoje é um time... Atlético Breler, Goianiense Mas tem você não jogado precisa melhor. acuar time nenhum para ganhar dele. Sim, mas eu acho que é uma diferença tão grande de potencial, de coisas que os dois times podem desenvolver. O trabalho do Carpini hoje se baseia em torcer pelos lampejos do Rames, o colocando durante o jogo. Você pode dizer, bom, tem o Caleri, tem o Luciano, mas o São Paulo hoje concatena o jogo todo, da defesa para o ataque, considerando tudo, de uma maneira muito abaixo da maneira que o Flamengo desenvolve o jogo. O Flamengo lá na frente tem muita qualidade. Eu posso errar redondamente. Lá atrás também. E você vai Lá pedir, no meio também. Também. Você vai pedir um palpite, eu posso errar redondamente, mas eu serei enfático hoje no meu palpite. Opa! Criarei Vem inimizade, goleada, hein? mas eu prevejo hoje um jogo muito complicado para o São Paulo. Pela amostragem recente dos dois times, mesmo considerando isso, que o Flamengo tem sido muito menos faceiro do que a sua torcida gostaria que fosse, o Flamengo ainda sobra em relação ao Flamengo, ao São Paulo. Atenção, você que nos acompanha no F360, porque o professor Celso Zelt daqui a pouco vai palpitar. E já deixou aqui nas entrelinhas. Vai palpitar goleada para o Flamengo. Breiler vai palpitar no São Paulo. Temos divergência Não aqui. cheguei a dizer isso, mas já que... Não? Ah, não, desculpa. Mas o prof... Você depende do que você chama de goleada. Já deu uma dica no meu palpite. Você falou que o Flamengo não tem sido tão faceiro como costuma ser, principalmente como foi durante o Campeonato Carioca. Torcida aqui, né? Mas para mim o grande ponto é, não tem sido tão equilibrado como o Tite se propõe a ser, ou como ele tentou moldar o time. Acho que a amostragem é pequena. Não, pequena. E aí eu tô falando... 2 jogos, Estou falando de uma oscilação. E é normal, a gente citava aqui a oscilação do Fluminense, do ano passado para cá. Isso acontece com todos os times. Mas é algo para se identificar e tentar corrigir. O Flamengo, nos últimos jogos, tentou sentar em resultado, tentou administrar placar. E isso, sendo o Flamengo, com o potencial que tem, com poderio financeiro, um dos melhores elencos da América do Sul, é uma postura, uma atitude que o Tite não deve tomar ou precisa tentar corrigir. Oscilações têm altos e baixos, né? Mesmo na oscilação, você tem os altos, senão não seria oscilação. Hoje é uma noite com uma pinta de alto do Flamengo séria, viu? E... Mas por quê? Condições meteorológicas? Eugênio Leal está... O vento sul tá batendo aí, Pelo que traz umas nuvens. Pelo que um time tem e mostra e pelo que o outro não mostra. O problema também está muito tem no essa São certeza, Paulo. não, Eu professor. percebo um ar misterioso e cético no amigo Eugênio Leal. Enquanto vocês falavam, eu também prestava atenção no Eugênio. Ele não está tão faceiro ou pensando numa vitória tão tranquila do Flamengo, não. Olha aí, olha para ele. Diga, Eugênio. Antes de dizer, quero deixar claro que eu não sou profeta, né? Todos nós não queremos, tenho a capacidade de prever o futuro, de antecipar resultados, Nem como o Abel eu. fica aqui querendo. Fulaninho, vai apostar. Não. Aposta para mim, esse palpite. Palpite é uma tem brincadeira. peso algum. Não, Toca aqui. Tem peso algum. Palpite é uma brincadeira nossa. Ontem eu acertei do Bahia e já errei outros 300. A gente não tem capacidade nós nos de divertimos aqui, de a galera antever o nos, que vai acontecer nos no xinga jogo. e nós estamos acostumados. Ninguém Agora- ninguém é adivinho aqui. Olhando para o jogo, eu não imagino essa tal superioridade do Flamengo tão gigantesca, não. Claro que o Flamengo é favorito para o jogo, o Flamengo tem mais time, o Flamengo joga em casa, diante da sua torcida, o Flamengo tem condições de vencer a partida contra o São Paulo, que vem tropicando aí, né? Vem com dificuldades. Agora, eu entendo que o jogo tenha outras situações para a gente analisar, para a gente avaliar. Começando pelo São Paulo. Esse São Paulo tem tido dificuldades recentes em jogos em que ele é obrigado a fazer isso que o professor falou aqui, acuar o adversário. Então, Fortaleza se trancou lá atrás, explorou contra-ataque contra o São Paulo, ganhou o jogo.
Cobressal ficou trancadinho lá atrás, acabou perdendo no final, mas segurou por muito tempo, teve dificuldade. São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, que também teve uma postura muito defensiva. Falta ao São Paulo, Não repertório... esqueça de falar do Tadieres. Tadieres foi um outro jogo, um monte de substituição no primeiro tempo. Depois o São Paulo conseguiu dar uma melhorada. Um terço do time quebrado. O time foi caindo, desmontando. Esse um terço quebrado continua fora. Mas ainda assim foi, para mim, um desempenho do São Paulo até mais interessante do que em alguns jogos que ele teve dificuldade em casa. Porque o jogo proposto hoje pelo Flamengo é diferente. O Flamengo não vai ser um time jogando no Maracanã que vai ficar trancadinho lá atrás para bloquear os espaços do São Paulo. Não. O Flamengo vai jogar. Ele tem por obrigação jogar. Isso é ruim para o São Paulo, Não. o Flamengo jogar. Não acho que seja ruim, porque ele vai dar, pensando na capacidade ofensiva do São Paulo, ele vai dar espaços ao São Paulo que o time não tem encontrado nos jogos recentes, que tem gerado tanta crítica. O time do Tite vai dar espaço? Como deu espaço para o Atlético Goianiense, Não, acho como deu até espaço que para o vai dar Milionários. espaço. O problema é que quando ele desce, ele pode ser avassalador também. Ele pode ser, mas ele também não tem sido. O Flamengo tem perdido muito gol. O Flamengo tem criado situações e não está conseguindo, a taxa de aproveitamento dele no ataque não é boa. Você viu que no treino tinha o gol e um golzinho? Olha aí, o Flamengo com o Palestino no primeiro tempo poderia ter feito 4-0, saiu 1-0. Cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história, não. O Flamengo tem tido dificuldades em concretizar várias situações claras de gol que ele cria. Isso aconteceu mesmo em jogos de campeonato estadual contra times muito menores. E se repetiu em jogos recentes. Pode ser que hoje desencante, que a coisa flua. Mas ele tem sido uma constante. O Flamengo não está jogando no seu máximo. O Flamengo está jogando muitas vezes com o freio de mão puxado, às vezes com excesso de preciosismo quando chega na cara do gol e tal. E o São Paulo? O São Paulo luta, mas tem pouco repertório criativo contra equipes que se trancam atrás. Não vai ser o caso hoje. Vai ser um time que vai lutar, que, assim como o Bahia fez ontem com o Fluminense, vai apostar muito na intensidade, na luta, na disputa por cada bola, que vai tentar aplicar velocidade contra o Flamengo, que às vezes tem dificuldade para lidar com isso. O Atlético Goianiense fez gol no Flamengo de transição, atacou... outra coisa, um dado muito interessante, o São Paulo teve, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o maior número de duelos aéreos vencidos, o maior percentual de duelos aéreos vencidos. Enquanto o Flamengo sofreu com isso contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense finalizou 45% das vezes que finalizou, foi por cima, foi pelo alto. Inclusive fez um gol assim. São Paulo e Fortaleza? São Paulo e Flamengo. No São Paulo e Fortaleza, o São Paulo ganhou 70 e poucos % dos duelos aéreos. Foi muito melhor nos duelos aéreos. Os números são importantes, mostram várias partes, de um jogo. Mas espera aí, foi 2-0 Fortaleza. Foi 2-0 Fortaleza no contra-ataque. Estou colocando a questão do duelo aéreo, que o Flamengo teve dificuldade em marcar o Atlético Goianiense nisso, e o São Paulo levou melhor, teve o maior percentual de duelos vencidos no alto na primeira rodada inteira. Então, é uma questão que o São Paulo pode trabalhar, sim, assim como a transição, saída em velocidade para o ataque, mais intensidade na marcação no meio de campo, jogar com muita força, com muita velocidade. Ele pode trazer um jogo para uma situação mais cômoda para ele, São Paulo. Não é absurdo pensar nisso. Mas o São Paulo tem jogado mal. Cada jogo tem uma proposta, cada jogo apresenta um desafio diferente. O desafio hoje do São Paulo é tentar controlar bem o ataque, poderoso ataque do Flamengo, e explorar espaços que, eventualmente, o Flamengo vai dar, como tem dado nesses últimos jogos, quando subiu o nível de exigência. Deu contra o Palestino, não vai dar contra o São Paulo? Eu entendo o raciocínio, mas eu acho que a qualidade do Flamengo vai se sobrepor a isso. Se o Flamengo repetir a atuação que ele teve no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Fluminense, ele ganha não só do São Paulo, como de quase todo mundo. Isso. Só que ele só jogou assim naquele jogo, nessa temporada. Todos os outros têm sido o que o Brenner falou. Vamos administrar. Segundo tempo cai muito ritmo. Não, e o vai dando aquele sono. O primeiro jogo contra o Nova Iguaçu? O primeiro jogo contra o Nova Iguaçu também. O Flamengo poderia ter goleado. Fez 3-0. Aí tá bom, vai lá. Mesmo lá fez 3-0, não tá bom? Tava bom. Mas é aquela preocupação que o Flamengo tem, entre os times. que é compreensível. É o Nova Iguaçu. É compreensível a preocupação do Flamengo em pensar a temporada como um todo.
Então, ele vai para um jogo pensando no próximo. E ele está mais ou menos conseguindo administrar. Só que pode... Próximo é contra o Palmeiras, não é? Então, aí faz 1-0 no primeiro tempo. No segundo, diminui o ritmo, baixa um pouco a velocidade. Esse tipo de postura é perigoso. É uma postura perigosa contra um time que está no desespero como o São Paulo. São Paulo precisa de um tiro certo para conseguir se recuperar. E você disse bem, ninguém aqui é adivinho, ninguém tem bola de cristal. Nosso sai do muro, nossos palpites é uma brincadeira. Temos as prováveis escalações de Flamengo e São Paulo, para a gente continuar aqui a nossa análise, começando com o time da casa. Com o Flamengo, só vou citar 2 hoje. O Flamengo de tanta gente, de Rondinelli, o deus da raça, e de Leandro, um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial. Ao Leandro Moura, Figueiredo Júnior, Adílio Andrade Zico, Tita Nunes Lima. Ou exagerei que o Leandro é um dos maiores laterais direitos da história do futebol? Na final da Libertadores de 2019, eu tive a oportunidade de fazer a transmissão que foi para os cinemas de todo o Brasil, com o nosso amigo Silva Júnior narrando e com o Rondinelli como convidado especial. Maravilhoso. O Silva Júnior não conseguiu narrar o gol da virada, porque o Rondinelli deu um pulo, arrancou o cabo do microfone. tanta vibração naquela hora. Em pulo, o Rondinelli é especialista. Exatamente. 78. Grande Rondinelli, gente muito boa. Do técnico Tite, com Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Varela estava fora no último jogo, tanto que o Ayrton Lucas jogou... Ele teve um quadro viral, né? Eric Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Ainda com Bruno Henrique entrando durante o jogo, deixando a marca de artilheiro. Tricolor do Morumbi também só vou falar 2 hoje. Pita, o São Paulo de Pita e o São Paulo de Pedro Rocha. E basta. E já que eu falei aquele lá, Valdipério, Getúlio, Oscar, Dário Pereira e Marinho, Almir, Renato e Everton, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Esses 2 times, o Flamengo era campeão do mundo de 81, o São Paulo era a máquina, bipaulista de 80 e 81. Eles abriram a temporada de 82 com 2 jogos. 3-2 Flamengo de virada em São Paulo, 4-3 Flamengo no Rio. É mole? Então eu falei que ia falar 2 nomes, mas você falou um nome maravilhoso, eu vou repetir. O São Paulo que vai ao Maracanã hoje é o São Paulo de Serginho Chulapa, de Sérgio Bernardino, da camisa verde e branco, o maior artilheiro da história do tricolor do Morumbi, Serginho Chulapa. Hoje, o São Paulo com Thiago Carpini, não sei por quanto tempo. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arbolenda, Diego Costa e Wellington. Pablo Maia, Seleção Brasileira, Alisson, Luciano. Luciano gosta de jogo grande, hein? Gosta. E gosta de meter gol nesses jogos, gosta de provocar adversário. Galopo tem sido muito pedido pela torcida tricolor. Ou Michel Araújo. Ferreirinha. Vou mudar meu palpite, hein? Ferreirinha vai jogar? Viu, Calerão? Caleri sempre tem gol. Meu Deus, meu palpite tá mudando, hein? Depois dessas falas do Breiler, fala do Eugênio, Caleri escalado, professor lembrando o Serginho Chulapa. Vamos lá com o nosso Sai do Muro de hoje. Complicaram no meu palpite. Ué, saiu do mureteiro do Pratos pra você hoje? Eu tô sentado no lugar dele. Deve ser por isso. Gostei dessa, hein? Empate vale? Você incorporou o Pratos mesmo, baixou né? um Prates aí. também. Incorporou o Pratos, sensacional. Eu acho que Eugênio Leal e Breiler tem que ficar para os 2 últimos, né? Porque a narrativa deles é de uma vitória avassaladora do tricolor, de tanta gente. Eles não falaram isso. Calma. Vamos começar com o professor Celso Dario Unzelt. Você me cobrou uma goleada. Você falou assim, essa palpite vai ser goleada. Não cobrei, tô brincando. Pra você, assim, pro teu padrão, 3-0 é goleada? 3-0, não é aquela goleada, mas é uma goleada. Mas eu esperava mais, hein, prof? Você prometeu. Não, 3-0. Pressiona mesmo. 3-0. Acho que o Flamengo faz 3-0 no São Paulo hoje. Caleri vai jogar, Ferreirinha vai jogar. Não vai ter um golzinho do tricolor? Acho que não. 3-0 para o Flamengo é o palpite do professor Celso Unzelt. Caleri vai jogar, né? Vai. Luciano? Mas tem que tocar nele. Luciano, Ferreirinha vão jogar. Vão. Tricolor mordendo, Carpini
E Rames hoje não joga. Galopo não sei se vai jogar, a gente viu aí. Vai ter gol do Tricolor, então o meu palpite é 3-1 para o Flamengo. Certo? Tá bom. Quase que Tá nem o bonito? meu, deu um gol pro São Paulo, tá certo. Vamos agora com Breiler, que enfatizou as qualidades e as possibilidades. Tricolor. Quero mandar um abraço para um amigo que está nos assistindo, Rodrigo Bueno, Bubu. Mandou mensagem, ele está Holandês. desde o começo, viu, com a gente. É que eu vi depois, mas ele mandou, não são 15, são 14 títulos do Real Madrid. Rodrigo Van Bueno. E falou que não vê todas essas possibilidades para o São Paulo. Palpite do Bubu. 2-0 Flamengo. Bubu, que é a estrela do F90. Ao lado de William Tavares. Esse palpite do Bubu aí, a gente sabe quais são as intenções. Ah, é? Eu não sei. Não, ele falou, eu confio nele. Qual o seu palpite? Eu vou cobrar um de você também. Pelo menos um gol para o São Paulo. Não. Mesmo? Você cornetou a defesa do Flamengo, vai ter que ter gol do São Paulo. Prof, Não. você mesmo disse, aqui não precisa de coerência. Não precisa coerência? Não, a gente comenta uma coisa, palpite é outra. Palpite, palpite não é ciência. Tem que explicar, então. Palpite é palpite. Então vai lá. Mas eu peço desculpas, porque muitos torcedores tricolores vão ficar bravos com o meu Não, palpite. tem que pedir desculpa, não. Não, vão ficar bravos com o meu palpite, porque tem muito torcedor do São Paulo que deseja um tropeço hoje para cair o Carpini. Mas vejo que o São Paulo tem condição de fazer um jogo competitivo, não pode empate, então vai 1-0 São Paulo. Você foi coerente com o seu discurso. Não era para ser coerente. Então Você deixa eu mudar. foi coerente. Muda, Não. muda. Você enfatizou, você elogiou, você falou dos defeitos do Flamengo e você apostou no São Paulo. E falou que Quero o Flamengo ver ia o tomar gênio. Bom, estou honrando o meu histórico nos palpites de apostar no azarão. É. Então vamos lá, Eugênio Leal. Será que ele vai se contradizer? Abel, uma das artes mais importantes da vida é a arte da interpretação, saber decodificar o que está sendo colocado aqui. O senhor está insinuando que eu mundo. interpretei errado a sua fala? Você está, de repente, deturpando um pouco. O diagnóstico do Abel Um pouco matou o seu empolgado, palpite. tá um Eu pouco falei que empolgado. o Flamengo é Só melhor. um momento. Eu falei que Professor, o o que Flamengo... você entendeu da explanação dele? E ele acho que você está um pouco empolgadinho. Eu? É. Não, mas o que você entendeu quando ele falou sobre o jogo? Não, eu Qual vai ser o entendi que palpite o dele? São Paulo, eu espero um palpite pró-São Paulo. Pelo menos um empate. Eu não entendi igual, Um não. empate Se- não pode. então O você empate também não é interpreta- permitido. Não é permitido. Eu falei aqui que o Flamengo é melhor time, que o Flamengo, se jogar tudo que sabe, vai ganhar não só do São Paulo, como de qualquer um. O Flamengo joga ao lado da sua torcida, em casa. É O Flamengo favorito. é favorito para o jogo. Agora, o meu discurso todo foi no sentido de diminuir essa empolgação de alguns achando que o São Paulo está por baixo e que o Flamengo vai atropelar o São Paulo. Não. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, que o São Paulo tem chance de complicar o Flamengo. Mas Você o Flamengo conseguiu, segue viu? sempre... Você conseguiu o seu objetivo, porque eu ia palpitar uma goleada pro Flamengo, mas depois de ouvir você, que eu respeito uma muito, baixada na eu tua mudei bola. para 3-1. Então, meu palpite é 2-1 Flamengo. Não é permitido empate. Acho que o Flamengo tem favoritismo no jogo, então é 2-1 Flamengo. Como assim? 2-1 Flamengo? Acabei de falar que o Flamengo é um time melhor, que o Flamengo joga em casa, que se jogar tudo o que sabe, ganha não só do São Paulo, como de quase todo mundo do Campeonato Brasileiro. É muito forte, que ele tem, às vezes, baixado muito o ritmo no segundo tempo, ele não pode fazer isso sob o risco de sofrer mais do que está acostumado. Mas ele é melhor que o São Paulo, ele é favorito para o jogo, 2-1. Só acho que não há uma distância gigantesca para que mereça você colocar uma goleada, uma vitória cachapante. Não acho dessa forma. O São Paulo tem armas, tem possibilidades de equilibrar o jogo com o Flamengo. E a gente brinca muito, mas falando sério, já vimos tanta coisa em futebol, tantas vezes que a gente vê que o time tal é muito melhor que o outro, vai atropelar e acontece no jogo tudo diferente, né? Mas o meu palpite é 3-1 para o Flamengo, o seu é 2-1 para o Flamengo, 3 a o seu é 0. 3-0 Flamengo e o do Breiler é 1-0 São Paulo. Lembrando que minha missão neste programa é evitar que a gente vire munição em preleção de treinador. Porque aqui aqueles palpites, 4-0, 3-0, ninguém dando nada pelo outro time, eu faço esse contraponto aqui. Então ninguém estará em vestiário no Maracanã hoje na preleção. Tem um palpite que ninguém deu aqui, mas que é bem viável para esse jogo. 2-0 Flamengo. Por quê? Porque é um palpite mais viável, um Você palpite quer mudar que seu se repete. palpite? Nossa, prof. Não vou mudar, Mas você não está dando nada pro tricolor, Não hein? vou- nada. Hoje não sai gol do São Você não Paulo. acredita no carpinismo mais. Você Aí, soltou a mão aí do vai carpinismo. chamar o VAR com essa minha frase. Hoje não sai gol do São Paulo, não. Pronto. Aí eles vão botar.
Então esse foi o Sai do Muro de hoje. Olha a fotinho aí e a vinheta com o Prats. E aí, pessoal, vocês concordam com os placares que foram ditos aí? Maioria todos do Flamengo aí. Flamengo que, querendo ou não, é favorito, né? Por tudo, pelo elenco que tá jogando, por estar jogando em casa, por vir de um questionamento aí, de uma vitória questionada. Acredito que o Flamengo vai se impor mais em campo hoje. Vai pegar um São Paulo frágil, né? Que certamente, se tiver algo assim que o time esteja querendo a saída do treinador, os caras vão fazer, não vão se entregar ao máximo em campo para enfrentar o Flamengo. E o Flamengo também não tem nada a ver com isso, né? O Flamengo que é um time que tá aí o Flamengo tem que provar todos os dias que tá jogando bem, que vai jogar bem, que vai melhorar, porque o Flamengo nos últimos dias tem sido muito questionado. A torcida tem pedido muito, né, aí pro time se impor, se empenhar mais dentro de campo, né, pro time ter mais vontade de vencer dentro de campo. Então, com isso eu acredito que o Flamengo vai fazer isso hoje contra o São Paulo em casa, diante da sua torcida, né? A torcida do Flamengo acredito que vai comparecer em massa para empurrar o time aí rumo à segunda vitória do Campeonato Brasileiro. E eu acredito que se o Flamengo ganhar do São Paulo hoje e ganhar bem, vai grandão, né? Para enfrentar os caras lá na arena deles, né? O outro paulista lá na arena deles, né? Então já chega com a moral muito grande, com isso já impõe mais respeito, né? Não que o Flamengo não tenha, o Flamengo tem muito respeito, mas se já chega no estádio dos caras lá com a vitória muito boa, uma vitória, digamos, 3-0 para cima do São Paulo hoje, chega no próximo jogo grandão sem medo, tá? Os caras vão ficar aí meio que vamos abrir muito não, senão os caras metem gol aqui e aí a gente tá frito. Então os caras vão se segurar. Então esse jogo de hoje é muito bom para o Flamengo. Esse jogo de hoje pode ser um divisor de águas do Flamengo para ingressar aí rumo à liderança e permanecer líder. Diga aí, o Flamengo permanecer líder o campeonato quase todo, né? A partir da segunda rodada o Flamengo já continuar líder e até o final. Seria algo histórico, né? Mais um recorde aí do Flamengo. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa também aqui nos comentários o seu palpite, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!